Pessoal, com toda certeza, o assunto do Elon Musk e Alexandre de Moraes ainda vai permanecer na mídia por mais de semana. Então não tem como a gente não discutir e trazer atualização de tudo isso para vocês. E tem que ter atualização mesmo, porque a cada minuto alguma coisa nova acontece. Ontem aconteceu uma espécie de evento, uma live no Twitter, onde participaram o Elon Musk, o Alan dos Santos, aquele jornalista que é procurado pela justiça brasileira e que teve o asilo lá, a extradição negada lá nos Estados Unidos, o senador Girão, a Ana Paula Henkel, enfim, vários oradores estiveram, e o Elon Musk discutindo o que está rolando no Brasil. O Elon Musk disse que existe um abuso do poder judiciário no Brasil em grau extremo e que ele não viu um abuso tão grande assim nem em países já considerados ditadura. Ele falou que o que ele está percebendo aqui no Brasil é que algo insano está acontecendo. Ele falou que o Twitter foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes de ser retirado do Brasil, que os funcionários do Twitter foram ameaçados de ser presos. Alguns jornalistas de esquerda foram convidados também para participar da discussão ali no Twitter, e o Elon Musk falou que alguma coisa precisa ser feita para que o Brasil não caminhe de forma tão acelerada assim para um autoritarismo como tá? Então, assim, o Elon Musk parece que ele está disposto a dedicar seu tempo em bater de frente com o ministro Supremo Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Parece que aqui ele falou, não, essa briga eu vou comprar e vou até as últimas consequências, eu vou encarar isso de frente. Mesmo que isso signifique o banimento do Twitter aqui do Brasil, ele não vai deixar de falar. Então, se o ministro Supremo Alexandre de Moraes ou a Suprema Corte banir o Twitter, só vai ser aqui do Brasil. Porque o resto do mundo, o Elon Musk ainda vai poder estar falando, divulgando e falando o que está acontecendo no Brasil. E aqui, ao que tudo indica, ele está disposto a comprar essa briga, o que ele chamou de um autoritarismo sem precedentes aqui no Brasil. Ou seja, parece que o Alexandre de Moraes literalmente arrumou um inimigo de peso, né? E bota peso nisso. Tanto é que o caldo entornou tanto, mas tanto, que olha a publicação que ele fez a 1h da manhã, tá? 1h da manhã, o Elon Musk já estava lá cutucando. Parece que esse cara é como eu, não dorme. Olha o que ele escreveu. Acaba de receber uma consulta o X, né, o X, acaba de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre as ações tomadas no Brasil, que violam a lei brasileira. Eram centenas, se não milhares de violações. Isso está ficando picante. Pois é. O Marcel Van Hatten até comentou sobre o caso, né? Ele escreveu, e a chapa esquenta cada vez mais. A Lucrécia escreveu o seguinte, foram tantas orações de todos os cantos do nosso país que a mão de Deus está aí. Parece que o pessoal está vendo o Elon Musk agora como uma espécie de herói, ou seja, a salvação da liberdade de expressão no Brasil. E cá entre nós, vamos ser sinceros, há aqueles que consideram que o Elon Musk fez mais do que o Congresso Nacional em 1 ano e meio, né, quase, de atuação com a gestão Lula. E vamos ser sinceros, até muito mais, né? Esses autoritarismos ainda vêm da época em que o STF confrontava ali mesmo o governo Bolsonaro, mas contra os cidadãos, contra parlamentares, isso se tornou gritante depois, principalmente da gestão Lula. E parece que o Elon Musk está ganhando um apelo popular muito grande aqui no Brasil. Se candidatar a presidente do Brasil, o americano ganha, mesmo sem falar português, tá? É lógico, isso é uma ironia, né? Mas enfim, é assustador, né? É assustador você perceber que 70% dos brasileiros na briga estão do lado do Elon Musk e contra o Alexandre de Moraes. É grave. O Elon Musk também, né? Tá comentando tudo que é dos parlamentares. O Mário Naufal, eu acho que ele é um jornalista, uma espécie de
de regulador do Twitter, não sei quem é o Mário Naufal, perdoem aqui a minha ignorância, mas ele fez uma publicação citando os brasileiros, e foi com maestria que o Gustavo Gayer foi lá, no Parlamento Europeu. O mundo ocidental, o mundo começou a observar o Brasil com outros olhos. E até o Parlamento Europeu já falou que vai ser feito uma ação em plenário, né? Ou seja, com todos os parlamentares europeus, para discutir a situação do Brasil. O Elon Musk já foi lá e comentou, né? Um parlamentar brasileiro oficial no Parlamento Europeu. Brasil é uma ditadura. São milhares e milhares de denúncias. E o Elon Musk foi lá e escreveu exatamente um ditador. E tudo, em todas as questões, ele vai lá e cita o Alexandre de Moraes. E o que mais me chamou a atenção é que o Alexandre de Moraes não responde no Twitter, né? O Gustavo Gaia escreveu: Elon Musk se tornou o maior defensor da liberdade de expressão no mundo. Sabemos que estamos do lado certo da história. O que eu percebi? O Elon Musk, ele tá aquele cara que cutuca e ele quer uma resposta do Alexandre de Moraes. E a depender do que o Alexandre de Moraes falar, o mundo vai saber. Ele vai impulsionar isso no Twitter do mundo inteiro. Você tem noção do quanto que isso é insano, né? Então, assim, dessa vez a chapa esquentou de vez mesmo. Concordo com o Marcel Van Hatten. O Nicolas Ferreira também se manifestou, né? O Nicolas, ele fez uma publicação questionando o Twitter, falando: não, eu quero saber quais são os documentos que vocês têm, por favor, passe para nós parlamentares que nós vamos tomar atitude. E olha só o que aconteceu com o Nicolas. Olha só a manifestação dele aqui. Logo após eu pedir informações sobre as denúncias do Elon Musk, o STF abriu um inquérito para investigar por que eu chamei o Lula de ladrão. A simples investigação de um fato como esse já demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil, incluindo o deputado mais votado do país, que possui imunidade defendida pela Constituição. Imagine como vai ser com um simples cidadão brasileiro que não pode chamar um político condenado em 3 instâncias de ladrão e envolvido até o pescoço em caso de corrupção. Hoje sou eu, amanhã é você. Meu irmão, eu venho alertando desde o ano passado, tá? Desde o ano passado, já há tempos já. É assustador você ter que acender uma luz vermelha para poder dar sua opinião no Brasil. E é lógico, os holofotes estão em cima do Nicolas Ferreira, mas qualquer cidadão hoje tem medo do que vai comentar nas suas redes sociais. Isso não é normal. E vai piorar. Vai piorar. Olha só a matéria da Gazeta do Povo. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que não vai esperar o Congresso para regular as redes sociais no Brasil. Isso aí eu já venho alertando e a gente já tinha percebido isso aí há algum tempo. O advogado constitucionalista especialista em liberdade de expressão André Marsiglia disse que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que não vai esperar uma decisão do Congresso Nacional para regular as redes sociais. Nessa terça-feira, o ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou que o tema será pautado no Supremo até o final do mês de junho desse ano. Toffoli é relator de uma das 2 ações que tramitam no tribunal com a imposição de algumas regras para a regulação das redes sociais. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já sinalizou que pretende pautar o julgamento assim que Toffoli liberar a ação. Abre aspas. Com isso, o STF expõe as cartas que estão na mesa. 1. Anunciando o julgamento em 2 meses, deixa claro que não aguardará debates aprofundados do Congresso e de grupos de trabalho. 2. Ao pressionar o parlamento, o STF evidencia que fará regulação a seu modo. Se no Congresso a votação for rejeitada, adiada ou votada em desacordo com o desejo dos ministros, que ficou explícito com a aprovação da resolução do TSE 23738, praticamente reproduzida a íntegra da PL da censura, ou seja, das fake news, ou seja, se parece que o recado da corte é: aprovem por vocês para não aprovarmos por nós, mas de acordo com o nosso entendimento do que deve ser uma regulamentação, escreveu Marsiglia em seu perfil na rede social. Adivinha? No Twitter, né? No X, né?
Pois é, então assim, grave, tenso toda essa situação. E aí, a gente tem que pensar, como é que está essa situação? Quem está se beneficiando com essa briga, né? Ou seja, todos os holofotes nessa discussão entre o Supremo e o governo Lula. Porque assim, eu vou ser sincero com vocês, hoje, o Lula, ele não tem o poder nas mãos mais, tá? Hoje, cá entre nós, se o Alexandre de Moraes der uma decisão destituindo o Lula do poder, ele vai ser apoiado por 70% da população ou mais. Certo? Ele tem poder para isso. O Lula vai recorrer para quem? E na briga entre Supremo e Lula, o Exército, as forças militares vão estar do lado de quem? Eu acredito que do Supremo. Sabe por quê? O comandante das Forças Armadas foi indicado pelo Alexandre de Moraes e o Lula só aprovou ele ali. Ele se reporta ao Alexandre de Moraes, inclusive sobre nomes que ele vai indicar para o Exército Brasileiro. Quem é mais poderoso hoje? O Lula ou o Alexandre de Moraes? Responde para mim. Quem é mais poderoso hoje, na sua visão? Vamos dizer que rolou um conflito. Lula bateu o pé na mesa e falou, não, você tá mandando demais. Eu vou bater o pé na mesa agora, vou chutar o balde, vou bater de frente contra o Alexandre de Moraes. Ou se o Alexandre de Moraes fala, não, quer saber? O Lula tá fazendo muita coisa errada. Eu vou bater de frente com o Lula. Qual dos dois ganha nessa briga? Você deve saber a resposta, né? Eu tenho uma visão de que o Alexandre de Moraes hoje é muito mais poderoso do que o Lula. O Lula hoje... Gente, vocês não entenderam. O Lula tá resumido a um parlamentar. Ele é do executivo. Mas o poder do Lula hoje é o poder de um parlamentar. O Lula, o Lira e o Pacheco hoje estão, sabe, no mesmo nível. E acima deles tá o Supremo e o Alexandre de Moraes. Pelo menos eu tenho essa visão. E você? Qual que é o seu comentário sobre isso? Mas olha só, eu recebi esse vídeo aqui. Na verdade eu recebi não, eu tava pesquisando na rede vizinha aí e achei interessante demais o comentário. Não sei quem é esse rapaz não, tá? Não sei quem é. Foi uma repostagem da Evelyn Souza. Também não conheço a Evelyn Souza, mas chegou até a mim. Eu achei interessante. Olha a ponderação desse rapaz aqui sobre essa briga entre como dizem os petistas, o Ellen Musk e o de Moraes. Dá uma olhada. Musk e Alexandre de Moraes brigam no Twitter. Quem fica feliz com isso é o Lula. Isso porque o governo Lula está vivendo uma das piores crises de todas. Dá uma olhada em tudo que está acontecendo. O filho do Lula foi acusado de agredir a mulher e falou que seu pai ficou chateado com ela. O IBAMA, responsável por monitorar o meio ambiente, já está paralisado tem 3 meses. Só em fevereiro, a área queimada na Amazônia cresceu em 410%. Na área da saúde, a gente vive uma das piores crises da história, com um recorde de mortes por dengue. Na economia, a gente vai de mal a pior. O mês de fevereiro foi um dos piores da história, com um déficit de 58 bilhões. O banco JP Morgan dos Estados Unidos afirmou que o Brasil assumiu o posto de pior mercado de ações do mundo. Diplomacia e nas relações internacionais, o Brasil passa vergonha, já que poupou o Irã em uma investigação sobre direitos humanos das mulheres. A inteligência também só falha. Tinha um espião russo atuando na Embaixada de Brasília recrutando informantes para o país e aqui não se fez nada. Educação então nem se fala. A greve dos servidores federais já passa 360 unidades de ensino no país inteiro. A corrupção sempre presente. Um dos principais ministros de Lula, Rui Costa, foi citado em uma delação premiada sobre fraude na saúde. Tudo isso só mostra o porquê a popularidade desse governo e do Lula está cada vez menor. Não é à toa que você não estava sabendo de quase nada sobre isso, então já compartilha esse vídeo e me segue para acompanhar mais notícias. Vamos lá. E a sua opinião? Tá? Tem como prosperar um governo desse? Não tem. Então uma cortina de fumaça hoje, como a briga do Musk e do Alexandre de Moraes, era tudo que o Lula sempre quis. Ele precisou parar de causar perseguição de baleia. Você tá vendo alguém falar de golpe do Bolsonaro? Você tá vendo alguém falar em golpe do Bolsonaro? Quantos dias eu não noticiei uma matéria? O Bolsonaro agora foi intimado pela Polícia Federal. A última matéria que eu noticiei do Bolsonaro foi que o IBAMA, mesmo no caso da importunação da baleia, multou o Bolsonaro. Pois é, depois parou. Agora, o Lula já tem a cortina de fumaça perfeita para se blindar. Então, meu amigo, o Brasil não é para amadores, não. Você sabe disso. Vamos lá, outra matéria, tá? Voltei no assunto. Falei que não ia comentar,
mas vocês sabem que eu gosto do Partido Novo, né? Então, assim, eu tenho um alinhamento, assim, de pensamento não 100%, mas bem alinhado com o Partido Novo. O Gilson Marques, inclusive, eu e o Gilson Marques, a gente já teve até algumas discussões já, tá? A gente já teve umas discussões, lógico, democráticas dentro da Câmara dos Deputados, discutindo projetos de lei ali que eu levei. Alguns eles concordavam, outros discordavam, mas em 90% dos casos eu concordo com ele. Olha o que o Gilson Marques escreveu. Acabo de votar na manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. A verdade é que não há certo e errado quando estamos escolhendo entre dois males. Prendê-lo feriu a forma. Soltá-lo fere a justiça. Lá atrás, o STF anulou todos os crimes de Lula por um erro formal. Um absurdo. Como libertário, eu não acredito que a origem da lei seja vontade de políticos ou burocratas. A origem da lei é a razão, e a razão diz que homicidas e corruptos devem ser punidos. Eu respeito os colegas que votaram contra essa prisão em defesa das prerrogativas parlamentares. Vivemos um estado de exceção, onde crimes de opinião são inventados para perseguir opositores. Por isso, votei contra a prisão do Daniel Silveira. Mas o caso do Brazão é diferente. Meu voto não é a favor de uma decisão do Alexandre de Moraes. Meu voto é contra soltar um homicida delatado que já deveria estar pagando por seus crimes há muito tempo. Os abusos do ministro, em outros casos, não devem ser motivos para punir a sociedade e ferir a justiça neste. Portanto, discordo da lógica do PT-STF. No caso do Brazão, ignora uma forma pelo motivo material. No caso do Lula, anularam as provas materiais por um erro formal. No que depender de mim, todo criminoso deve responder por seus crimes, seja homicídio, corrupção ou abuso de poder. Eu falei que eu não ia comentar, mas assim, o Gilson Marques leu meus pensamentos, ou vai vir até assistir meus vídeos para comentar, né? Acho que não. Mas, enfim, acho que é literalmente isso, gente. É literalmente. Então, assim, entre dois males, soltar um bandido ou ferir uma regra formal de um processo, qual dos dois males é pior? Coloca no comentário aí que eu quero saber. Isso ainda deu uma discussão boa, né? Pra você ver que interessante. Vamos falar agora da Michele Bolsonaro? Vamos falar um pouquinho de eleição? Olha só, matéria do jornal Metrópolis. Michele Bolsonaro, cada vez mais próxima de disputar um cargo majoritário no DF. Gente, tá um ping-pong, né? Todo mundo tentando adivinhar ou fazer um exercício de futurologia para saber de onde é que isso vai parar, né? Não se sabe se a mulher vai ser presidente do Brasil, governadora do Distrito Federal ou senadora da República, mas cada um tá jogando aqui o seu chute. Isso aqui não é nada mais nada menos do que um chute da Lília Tarran aqui, ó. Michele, cada vez mais próxima de disputar cargo majoritário no Distrito Federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está cada vez mais próxima de uma candidatura a cargo majoritário nas eleições de 2026 no Distrito Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito a interlocutores que há cada vez mais possibilidade de Michele se candidatar ao Senado na capital federal em 2026. Haverá 2 vagas. Havia expectativa de que Michele disputar a eleição no Paraná, caso o senador Sérgio Moro fosse cassado, mas o ex-juiz da Operação Lava Jato teve sua cassação negada pelo TRE Paraná por 5 votos a 2. O que rola aqui? O que está acontecendo? A Michele Bolsonaro, e eu achava até insano ela mudar para o Paraná para tentar, não é o reduto dela. O lance dela é Brasília. Então, assim, espera mais um pouco, espera mais 2 anos e vai. Mas aí tem um lance da presidência da República também. E aí nós temos uma lista de nomes. E você vai colocar para mim aqui, ó. Michele Bolsonaro, Tarcísio, Zema ou Caiado, tá? São os 4 nomes aqui principais, tá? Para uma possível candidatura à presidência. Isso se Bolsonaro, depois de tanta pressão, não conseguir reverter isso, né? Agora com o Elon Musk atuando aí, né? Então pode ser que haja uma reversão, o que eu acho também pouco improvável. Agora também tem uma questão do André Fernandes. Será que Fortaleza terá o seu primeiro governo de direita? Pois é.
Fortaleza se prepara para sediar evento pré-candidatura de André Fernandes. Ao que tudo indica, vai acontecer num estádio lá em Fortaleza e já está previsão de faltar espaço para o pessoal recepcionar a pré-candidatura do André Fernandes, tá? André Fernandes, um dos principais nomes do Partido Liberal, terá sua pré-candidatura oficializada nesta quinta-feira para a disputa à Prefeitura de Fortaleza. Aos 26 anos, o jovem de direita contará com um evento de grande porte na capital cearense, marcado uma virada de chave para o partido, a consolidação do movimento conservador na principal cidade do Nordeste. A expectativa é que o ato seja um dos maiores já promovidos pelo PL e demonstre a prioridade da legenda na região. O PL quer alcançar o Nordeste. E aí, se Fortaleza, no Ceará, lugar lindo, tiver um governo bom e conseguir resolver problemas estruturais que a cidade enfrenta há tempos, se pelo menos conseguir tirar a corrupção, cara, vai ser um espelho para a direita avançar no Nordeste de forma gigantesca, tá? De forma gigantesca, tá? Última matéria de hoje, o vídeo ficou até um pouco extenso, né? Abril Vermelho, o pessoal tá indo, né? Cerca de 400 militantes do MST invadem fazenda na Bahia. Enquanto conservadores são perseguidos por crime de opinião, terroristas do MST seguem promovendo crimes reais impunemente. Fala da Caroline de Tone. Cerca de 400 militantes invadiram uma propriedade em Itabela, no sul da Bahia. Não por acaso, a área invadida pertence ao Ministério da Agricultura, numa clara demonstração de que o movimento está muito à vontade com o governo Lula. A invasão dá início a ações do chamado Abril Vermelho. Lembremos das palavras do líder do movimento, João Pedro Stelli, que previu um aumento das invasões em 2024. No parlamento, seguimos trabalhando para enrijecer o Código Penal contra o esbulho possessório e enquadrar esse crime como terrorismo. Deveria ser aprovado, tá? Essa pauta deveria ser aprovada, enquadrar invasão de terra com ameaça como crime de terrorismo. Deveria ser aprovado, tá? Então o Congresso está brigando por isso. Vamos estar acompanhando, tá? E aí eu espero ainda poder noticiar essa informação para você, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Trazendo mais conteúdo para vocês, 7 horas. A gente tá aqui com vocês. Abraço, fica com Deus. Tchau. Obrigado.